Graça e paz para você, que mais uma vez está aqui assistindo essa mensagem através das minhas redes sociais, através das suas redes sociais. Muito obrigado porque você me permite essa comunicação livre e aberta. Que a graça esteja com você e com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal aqui no YouTube. O canal se chama Escritor Márcio Ribeiro. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. O nosso tema hoje vai ser: examine tudo e filtre só o que é bom. Tenho certeza que Deus já está ministrando o seu coração, e abra o seu coração para que verdadeiramente você possa receber algo da parte de Deus para a sua vida. Não se esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que ele tenha um alcance maior, para que ele tenha um engajamento maior e que a palavra de Deus ela possa ser pregada aos confins da terra. O roteiro desse vídeo eu quero passar para você que vai ser o seguinte: eu vou falar sobre cada um dos meus livros e vou entrar com o conteúdo da mensagem. Lembrando a você que toda sexta-feira tem vídeo novo para você aqui no canal. É só você acompanhar. É só você se inscrever, clicar no sininho que você recebe as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Tá certo? E dá uma olhadinha nos comentários deste vídeo aqui que tem a landing page. Tem o link da minha landing page, através do qual você pode comprar qualquer um dos meus livros, tá? E aí você escolhe a livraria que você quer comprar. Você escolhe se quer comprar diretamente comigo pelo WhatsApp e tá tudo certo. E outra coisa importante, pelo WhatsApp você pode me convidar para pregar na sua igreja. Vou ficar muito feliz, vou ficar muito satisfeito de estar aí, louvando a Deus junto com você, levando a palavra de Deus aí na sua igreja. Eu não cobro para pregar, tá? Só me chamar no WhatsApp. Então, dito isso, desejo que Deus abençoe sua vida e quero que você fique aqui até o final, porque tenho certeza que tem muito conteúdo bom aqui para você. E eu quero deixar uma frase para você pensar. Quem só vê o sucesso não vê o processo. Vou repetir a frase. Quem só vê o sucesso não vê o processo. Eu quero dizer com isso que quando a pessoa chega aos mais altos patamares na sua carreira, e as pessoas só olham aquilo, as pessoas se esquecem de olhar que a pessoa veio lá de trás, ralando pra caramba para chegar onde chegou, tá? Exemplo, o jogador de futebol que está ganhando bem pra caramba, está jogando nos melhores times do mundo, está ganhando uma fortuna, rios de dinheiro, joga na seleção do seu país. As pessoas se esquecem que ele veio lá de trás, passou pelas peneiras, muitas vezes foi rejeitado nas peneiras, muitas vezes não foi titular, e lutou e perseverou até chegar onde chegou. Abriu mão de descanso, abriu mão de estar com família, se submeteu a longas viagens, longas concentrações para chegar onde chegou. Outro exemplo, o cara que está no auge da carreira musical dele. A pessoa se esquece que o cara veio lá de trás, cantando em barzinho, em botequim de quinta, ganhando só o prato de comida, ganhando aqueles trocadinhos do couvert artístico que muita gente nem paga, porque a gente não é obrigado a pagar pelo couvert artístico, tomando um monte de porta na cara, tentando mostrar o seu trabalho. Aí as pessoas se esquecem disso, não olham isso. E também, outro exemplo que eu quero dar é quando o cara chega ao emprego público, tá bem, tá ganhando o dinheirinho dele ali, tá bem colocado, tá trabalhando num escritório com ar-condicionado. Eu passei por isso. Eu não gosto de fazer isso com as pessoas, não. Mas teve uma vez que um cara foi tão abusado, falando tanta baboseira pra mim, que eu tive que falar pra ele. Ficava falando que eu ganhava dinheiro fácil, que era mole eu trabalhar, porque ele trabalhava pesado. Aí ele veio com um papo que eu ganhava dinheiro mole, sentado numa cadeira com ar-condicionado, coisa e tal. E eu perguntei a ele se ele estava do meu lado no dia 31 de dezembro de 2000, à meia-noite. Eu estava longe da minha casa, longe da minha família, longe da igreja, terminando um expediente, que eu estava de plantão, eu trabalhava no call center da Claro. E ali naquele dia eu
chorando na PA, eu decidi que eu ia começar a estudar para valer para passar para um concurso público. Foquei o da Caixa, que a Caixa ia fazer o concurso dela em junho de 2002. Então eu tinha 1 ano e meio pela frente para estudar. Eu botei na minha cabeça que eu ia fazer isso e comecei a estudar. Eu fiz essa pergunta a ele. Ele estava do meu lado lá, quando eu acordava cedinho para estudar. Eu cursava a faculdade à tarde e trabalhava à noite. Me virava nos 30 para dar conta. Aí ele teve que ficar quieto. Eu vou falar sobre isso com mais detalhes quando eu falar do meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Então, grava a frase. Quem só vê o sucesso não vê o processo. E eu quero recapitular com você a frase que eu falei na semana passada. Quem não senta para aprender não tem o direito de levantar para ensinar. Vou recapitular a frase que eu falei na semana passada. Quem não senta para aprender não tem o direito de levantar para ensinar. Então fica com essas duas frases aí. Deus abençoe grandemente sua vida. E me espera aqui, ó. Continue me acompanhando até o final, que eu tenho certeza que Deus tem algo para você. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Daqui a pouco, aqui nessa plataforma, vou começar uma nova série de mensagens com o tema Examine tudo e filtre só o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Olha a hashtag do vídeo para você saber se é a parte 1, parte 2, parte 3, tá? Para você entender e acompanhar na sequência. E olhe também do lado do título do vídeo qual é a parte dele. Se é a parte 1, parte 2, parte 3, tá bom? Faça esse acompanhamento. Agora vem comigo aqui que eu quero te apresentar o meu livro, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? É um livro que eu tenho batido na tecla toda semana, que eu tenho certeza que ele vai trazer grande crescimento espiritual para você, porque eu abordo temas que são importantes, são relevantes para a vida espiritual, para crescimento espiritual, e também são aplicáveis em outras áreas da vida. Por exemplo, no capítulo 1, quando eu falo sobre o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos, eu estou trazendo para você esse conceito, a importância que é da gente filtrar aquilo que a gente está permitindo que entre pelos olhos da gente, tá certo? No capítulo 2 eu explico esse conceito com mais detalhes, com o capítulo 2, cujo título é a pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Aí eu falo dos filtros específicos, tá? E isso vai servir para você estruturar sua família. E vai além da religião, vai além do fato de você ser cristão, de você ser evangélico ou não, vai além da religião, para que você estruture sua família em bases corretas, em bases concretas, em bases sólidas, que envolvam ética, que envolvam moral, envolvam integridade, envolvam retidão. Pois é, então eu falo sobre esses filtros. O que você está deixando entrar na sua casa para os seus filhos assistirem? O que você mesmo está assistindo? O que você está colocando dentro da sua casa? Seja na TV, seja no rádio, seja na internet, seja nos streams, não importa onde. Responde aí. No capítulo 3 eu entro com a seguinte pergunta: por que os nossos olhos são o espelho da alma? Eu aprofundo esse capítulo trazendo para você pensar o seguinte: aquilo que você coloca diante dos seus olhos reflete naquilo que você é, em como você fala, em como você age, no seu comportamento como um todo. Isso reflete quem você é. Quem você é reflete o que você assiste, o que você permite que entre na sua casa. E eu falo sobre isso no capítulo 3. E no capítulo 4 eu falo sobre o seguinte tema: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Há um ditado popular que diz: diga-me com quem andas, eu te direi quem és. E nesse capítulo 4 eu falo muito claro sobre as más companhias, as más conversações, quem é que a gente permite que entre na casa da gente. Pois é muito importante. E como eu disse, esse capítulo também vai além das fronteiras religiosas, tá? Para você comprar, clica aí na minha landing page, veja em que livraria está sendo vendido, faça a sua compra. Ou, se quiser comprar comigo, me chama no WhatsApp, tá? Comigo no WhatsApp, um exemplar sai a 30 mais R$20 da entrega, total de 50.
Quer comprar 2 para dar de presente para alguém? R$50, 25 cada um, mais os 20 da entrega, total de 70. Ah, vou comprar 3 para dar mais presente, beleza. R$70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega, dá um total de 90. A partir do quarto exemplar sai a 22,50 cada um, mais os 20 da entrega. Só você fazer as contas e multiplicar. Se você for comprar 4 exemplares, a 22,50 cada um sai a 90, mais os 20 da entrega, 110. Só você fazer a continha aí, tá? Forma de pagamento pelo WhatsApp é o Pix. Só me chamar lá. Aqui, tá bom? Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Pode misturar com os outros 2 que eu vou anunciar já já. O Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, de Lodebar para Wonderland. Você pode misturar também, tá bom? Tá aqui. Excelente livro para você estruturar sua vida espiritual. E, por conseguinte, outras áreas da sua vida também vão ser beneficiadas com esse livro aqui. Deus abençoe sua vida. Fica aqui até o final, hein? E grava a seguinte frase: quem só vê o sucesso não vê o processo. Quem só vê o sucesso não vê o processo. E deixa eu recapitular a outra frase que eu falei na semana passada. Quem não senta para aprender não tem o direito de levantar para ensinar. Vou repetir. Quem não senta para aprender não tem o direito de levantar para ensinar. Cuide bem da sua carreira profissional, para você estruturar sua carreira em bases bem sólidas, bem firmes, bem equilibradas. Abrindo parênteses, daqui a pouco tem a mensagem aqui nessa plataforma, série de mensagens sobre o seguinte tema: examine tudo e filtre só o que é bom, lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Fica aqui até o final para que você possa assistir a mensagem. Vamos lá. Cuide Bem da Sua Carreira Profissional é um livro que eu escrevi para falar para você sobre vários aspectos da sua carreira. Desde como você elaborar um currículo, como você se comporta numa entrevista, numa dinâmica de grupo, dentro da empresa, que é a etiqueta corporativa, a apresentação pessoal, marketing pessoal, as redes sociais, a parte do empreendedorismo, a parte de você se aperfeiçoar nos estudos. E hoje eu quero falar sobre um capítulo aqui, sobre a administração do tempo. Como é que você vai organizar o seu tempo para você desempenhar bem as suas tarefas na empresa que você trabalha, como é que você vai organizar o seu tempo para você estudar para um concurso. E eu quero pegar para você meditar em cima dessa frase aqui, ó. Quem só vê o sucesso não vê o processo. Vou repetir. Quem só vê o sucesso não vê o processo. Então, dentro dessa parte aí do meu livro, da administração do tempo, de estudar para concursos, para ser mais específico, eu quero compartilhar com você algo muito pessoal que tem a ver com essa frase. Eu não gosto de ficar falando, dá a impressão que eu quero ser, alguém pode interpretar mal e achar que eu quero ser melhor do que os outros, mas não quero ser melhor do que ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas o que acontece? Certa feita, tinha uma pessoa que ficava querendo me menosprezar, porque essa pessoa trabalhava pesado e tinha disposição para trabalhar pesado. E segundo essa pessoa, eu trabalhava num escritório, na Caixa Econômica, com ar-condicionado, a única coisa que eu levantava era papel e caneta. Então eu fiquei pensando, caraca, esse cara está desprezando os anos de esforço meu. Então eu peguei e fiz a seguinte pergunta para ele: você estava do meu lado no dia 31 de dezembro de 2000, à meia-noite, quando nós entramos no dia 1º de janeiro de 2001? Ele pegou e falou: não. Pois é, naquele dia eu estava num plantão no call center da Claro, que eu trabalhava lá na época. Estava longe da minha família, longe dos meus filhos, eu estava longe da igreja que eu estava acostumado a ir. Todo dia 31 de dezembro eu passava o culto de vigília lá, recebendo o ano novo lá dentro da igreja. Então ali naquela PA, meia-noite, eu baixei minha cabeça, as lágrimas caíam, e ali eu fiz um propósito com Deus, que naquele dia de manhã, 1º de janeiro de 2001, eu começaria a estudar para valer, para fazer concursos públicos. Eu foquei no da Caixa Econômica,
porque eu sabia que a prova ia ser em junho de 2002, ou seja, eu ia ter 1 ano e meio para me preparar. Então eu foquei, me organizei, uma tabelinha de horário para estudar de manhã, já que eu cursava a faculdade à tarde e trabalhava à noite, então eu tinha que me desdobrar. E sábado eu não tinha folga, trabalhava aos sábados, então eu me organizei para durante o dia estudar, para depois de tarde sair para trabalhar. Domingo eu tinha que dar conta das atividades na igreja que eu tinha de manhã, mas à noite eu tinha que trabalhar quando eu caía na escala, que a folga lá era dia de semana. Era raro eu ter uma folga domingo e nunca sábado. Então era uma escala pesada. Então me organizei, coisa e tal. Estudei 1 ano e meio. Aí esse cara vai e menospreza meu esforço. Não viu que lá atrás eu abri mão de festa de família. Eu abri mão de estar em casa compartilhando com meus filhos. Compartilhando com minha ex-mulher número 1. Na época eu era casado com ela. Eu abri mão de cultos, eu abri mão de um monte de coisa, de descanso, porque eu quase não dormia, eu trabalhava à noite, eu chegava em casa de madrugada, eu dormia tipo 4 horas por noite. Eu abri mão disso tudo durante 1 ano e meio, um esforço tremendo para poder conseguir uma boa colocação, para eu poder ter um emprego público que me garantiu a estabilidade profissional, me garantiu a estabilidade financeira, me garantiu minha renda mensal vitalícia que complementa a minha aposentadoria, me garantiu uma série de coisas, inclusive esse lugar aqui no qual estou fazendo meu vídeo, tá? No qual faço meus vídeos. Esse lugar que tem uma estante com meus livros, tá? Esse espaço aqui que eu adaptei para fazer um lugar, um púlpito, vamos dizer assim, para eu poder pregar a palavra de Deus aqui, fazer meus vídeos aqui. Aí esse cara não viu que lá atrás eu abri mão de um montão de coisas. É sobre isso que eu estou falando. Grava a frase: quem só vê o sucesso não vê o processo. Tá? É isso que eu quero que você entenda. Tá? Antes de você focar os olhos em alguém que alcançou um sucesso em alguma área da vida, eu citei uma experiência minha, mas existem outras experiências. É jogador de futebol, é cantor, é conjunto, é ator, modelo, o empreendedor abriu uma empresa, a empresa está bombando. O pessoal não viu que lá atrás aquele empreendedor trabalhou de casa, ele montou uma barraquinha, ele ralou pra caramba para conquistar os clientes dele, abriu mão de um monte de coisa, porque quem faz empreendedorismo, tá aqui um capítulo inclusive que eu falo sobre isso, abre mão de um monte de coisa, abre mão inclusive do lucro para poder investir na empresa, porque é o que tem que ser. Pois é, então grava a frase: quem só vê o sucesso não vê o processo. Então tá aqui, para você comprar esse livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Eu só tenho ele no WhatsApp, me chama lá para comprar. Um exemplar, R$30 mais 20 da entrega, total 50. 2 exemplares, R$50, 25 cada um mais os 20 da entrega, total 70. 3 exemplares, 23 e 33 cada um, total de 70 mais 20 da entrega faz 90. A partir do 4º exemplar, 22 e 50 cada um mais os 20 da entrega. Só multiplicar. Se você for comprar 4 exemplares, faz as contas, 22 e 50 vezes 4 dá 90. Mais os 20 da entrega, 110. Pode misturar com o Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e de Lodebar para Wonderland. Só você comprar e desfrutar da leitura. Vai abençoar a sua vida profissional de muitas formas. Tenho certeza do que eu estou te falando. Fica aqui até o final, que daqui a pouco tem a mensagem, tá? Tem a pregação. Examine tudo e filtre só o que é bom. Deus abençoe sua vida e grava essa frase: quem só vê o sucesso não vê o processo. E vou te relembrar outra frase da semana passada: quem não senta para aprender não tem o direito de levantar para ensinar. De Lodebar para Wonderland, excelente livro que conta 11 histórias reais, testemunhos de pessoas que deram a volta por cima, que lutaram pra caramba para vencer as dificuldades da vida, abriram mão de muitas coisas, chegaram ao fundo do poço, mas resistiram, verdadeiramente resistiram e
ao abrirem os seus corações para Jesus Cristo, elas tiveram a oportunidade de mudar a história das suas vidas. Então, de Lodebar para Wonderland é um excelente livro para que você possa compartilhar com as pessoas a quem você ama histórias reais de superação, de gente que foi lá, lutou, deu a volta por cima, tá? São 11 pessoas reais aqui. Tem a Catarina, tem a Elisama, tem o casal Felipe e a Gabriela, tem o casal Lindomar e Jaqueline, tem o pastor Marcelo, tem o Augusto, tem o Rafael, tem o Guilherme, tem a Gisele, tem o Júlio César e tem a Tamires. 11 histórias, 11 pessoas que deram a volta por cima. Obviamente que eu mudei nomes, datas e locais e alguns detalhezinhos para que as verdadeiras pessoas não se sintam constrangidas e não sejam identificadas por esse testemunho. Que eu quero que você conheça a história em si, para que você se inspire e busque superar as suas dificuldades. Não se entregue diante das dificuldades que aparecem ao longo da vida. Sim, porque todos nós enfrentamos dificuldades ao longo da vida. Não tem jeito, tá? Todos nós enfrentamos dificuldades. A diferença é, muitos se entregam e são derrotados. Outros tantos encontram forças e superam as dificuldades. Você vai escolher em que grupo você quer ficar, tá? Grava a seguinte frase: quem só vê o sucesso não vê o processo. Vou repetir: quem só vê o sucesso não vê o processo. Todas essas pessoas que com certeza hoje estão em um patamar bem melhor de vida, alcançaram o sucesso, passaram pelo processo. E aqui eu falo pelo processo. Eu falo do processo que essas pessoas passaram. O fundo do poço que essas pessoas viveram e como elas superaram. Aí você vai escolher aqui na minha landing page, clica aí, escolhe onde você quer comprar. Se quer comprar na livraria ou se quer comprar comigo pelo WhatsApp. Comigo pelo WhatsApp, um exemplar, R$30 mais os 20 da entrega, total de 50. Ah, quero comprar dois, R$50, 25 cada um mais os 20 da entrega, total 70. Ah, eu quero comprar três, R$70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega, total 90. A partir do quarto exemplar, 22,50 cada um, mais os 20 da entrega. Faz as contas aí. Vou te dar um exemplo de uma conta que eu fiz de cabeça. 4 exemplares, 22,50 cada um, dá um total de 90, mais os 20 da entrega, 110. Pelo WhatsApp você paga pelo Pix, tá? Pode misturar com o Cuide Bem da sua carreira profissional e o avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Tá bom? Então espero você aqui. Daqui a pouco tem a mensagem. Examine tudo e filtre só o que é bom. Veja a hashtag da mensagem, acompanhe direitinho, em sequência, para você entender o conteúdo. E grava a frase: quem só vê o sucesso não vê o processo. Vou repetir: quem só vê o sucesso não vê o processo. Vou recapitular da semana passada. Quem não senta para aprender não tem o direito de levantar para ensinar. Deus abençoe tua vida. Então, vamos falar de O Dinheiro Nosso de Cada Dia? Pois é, esse é o livro que eu só tenho em versão digital. Está lá na Amazon.com.br. Entra lá em Amazon.com.br, digite o nome do livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, e faça a sua compra, tá? Paga na hora, baixa na hora, lê na hora, tudo muito simples, muito rápido. Eu falo sobre muitos assuntos ali. Inclusive, um dos meus focos principais é mostrar para você que para ter a prosperidade financeira você não precisa ser rico. Totalmente diferente do que se prega por aí. Principalmente nas igrejas neopentecostais e em algumas igrejas pentecostais, que vinculam prosperidade à riqueza e vinculam prosperidade a você meter a mão no seu bolso, fazer transferência de renda do seu bolso para o bolso desses pastores aí, tá?
Quando, na verdade, Deus nunca ensinou isso. Prosperidade financeira é você planejar e viver bem com aquilo que você tem. Você se organizar. E, inclusive, Jesus ensina sobre isso em Lucas 14, que, aliás, é um dos textos que eu menciono no livro, tá? O Dinheiro Nosso de Cada Dia, eu tenho um capítulo inteirinho falando de textos bíblicos. O que a Bíblia diz sobre o assunto. Vai lá ler o que a Bíblia diz sobre o assunto. Entre os muitos textos que eu coloquei lá, está Lucas 14. Jesus falando sobre a organização das finanças, planejamento financeiro. Por falar em planejamento financeiro, vamos aqui fazer novamente aquele ritual de repreender o devorador, repreender o gafanhoto, repreender o migrador. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos repreender o gafanhoto agora? Olha aqui. Olha o instrumento aqui para a gente repreender o gafanhoto, ó. Preste atenção, como é que você vai fazer? Vamos lá. Como você vai repreender o gafanhoto, ó. Preste atenção. Foi para cá. Mais um. Ó. Gafanhoto repreendido com sucesso, em nome de Jesus. Vamos fazer agora com o migrador. Dá uma olhadinha no migrador. Vamos repreender o migrador. Em nome de Jesus, ó. Migrador. Ó que legal. Ó como é que a gente repreende o migrador. Caiu no chão. Vamos repreender o migrador. Grava bem. Preste atenção. Vamos de novo. Migrador repreendido com sucesso em nome de Jesus. Agora vamos repreender o roubador. Vamos lá. Roubador. Roubador repreendido com sucesso em nome de Jesus. Aí, antes que você fique com muito mimimi aí falando que eu estou debochando dos jargões evangélicos, que eu não acredito na atuação de Satanás, deixa eu dizer algumas coisinhas muito importantes para você. Primeiramente, você tem que entender essa dinâmica aqui com relação da seguinte forma. Eu estou mostrando para você que o principal problema das suas finanças, das finanças de muita gente no Brasil, é o descontrole financeiro e o uso do cartão de crédito de forma desordenada, o uso do cartão de crédito de forma indiscriminada, o uso do cartão de crédito de forma bagunçada, o uso do cartão de crédito sem disciplina financeira é um dos principais fatores da ruína financeira de muita gente. Porque o que acontece? As pessoas não sabem usar o cartão de crédito. Eu falo sobre isso no meu livro. Eu tenho um capítulo bem específico falando sobre isso. E ali eu recomendo um percentual de limite para você usar do seu cartão. Não é o limite que o banco te dá. Que o banco pode te dar um limite de 10 mil reais. Por exemplo, eu tenho um cartão de crédito, o banco me deu um limite de um valor X que eu não ganho no mês. O banco deu, mas eu não ganho aquilo ali no mês. Então como é que eu vou meter o pau e estourar o limite daquele cartão naquele valor que está acima do meu ganho? Eu vou arrumar sarna para me coçar. Então, o certo é você estipular um limite do seu salário
para você usar o cartão. E eu falo sobre isso no meu livro. E é isso que eu quero que você entenda. É esse conceito que eu quero que você entenda. Eu não estou debochando dos jargões evangélicos, nem estou debochando da atuação de Satanás, nem estou negando que Satanás existe e atua bagunçando a vida do povo chamado povo de Deus. Não estou não, muito pelo contrário. Eu sei sim que ele existe. A Bíblia nos diz isso, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala que ele não desconhece as estratégias de Satanás. Eu também não desconheço, você também não desconhece. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é o controle que você tem que ter com o seu cartão de crédito. E se você não sabe usar, não tenha. É como a pessoa que, eu sei beber, não sei o que, mas não sabe. Aí quando bebe faz um monte de besteira. Então não sabe beber, não beba. Eu estou usando a versão educada do ditado. Existe a versão mal educada do ditado por aí que manda a pessoa beber outra coisa. Manda a pessoa beber urina. Só que a pessoa não fala urina, fala outra palavra que você sabe muito bem. Eu mesmo já falei. A versão mal educada para uma pessoa que estava enchendo o saco e não sabe beber, fica enchendo o saco. Teve um dia que eu perdi a paz e veio para a pessoa não sabe beber, bebe e falei a palavra. Para ver se a pessoa se toca. Mas é essa a questão, tá? Então, vou repetir aqui a famosa frase que eu estou batendo na tecla aqui hoje. Quem só vê o sucesso não vê o processo. Quem só vê o sucesso não vê o processo. Ou seja, a pessoa que hoje de repente tem uma estabilidade financeira, a pessoa veio lá de trás, trabalhando, poupando, abrindo mão de um montão de coisa. Hoje a pessoa tem uma casa, a pessoa ralou pra caramba para ter aquela casa. Às vezes trabalhou dia e noite, trabalhou em 2 empregos, tá? Eu mesmo fiz isso muitos anos na minha vida. Muitos já fizeram, muitos fazem, trabalhando em 2, até 3 empregos. A pessoa se vira nos 30 para poder ter as coisinhas dela. Isso é ser próspero. Tá? A prosperidade ela vem com o fruto do trabalho. Eu falo sobre isso no meu livro, tá? Então convido você a adquirir para você aprender todos esses conceitos sobre sua vida financeira. Os conceitos certos, tá? Você precisa disso, reaprender. Então grava a frase: quem só vê o sucesso não vê o processo. E vou recapitular a frase da semana passada: quem não senta para aprender não tem o direito de levantar para ensinar. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe sua vida. Fica aqui, que eu vou entrar com a mensagem já já. Examine tudo e filtre só o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Aqui nessa plataforma de vídeos curtos. É em série. Olha a hashtag, parte 1, parte 2, parte 3, para você entender. Tá bom? Deus te abençoe. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Fazendo isso, você está fazendo com que esse vídeo tenha um alcance maior, você está fazendo com que esse vídeo tenha um engajamento maior. Aqui nessa plataforma de vídeos curtos, se você ainda não estiver me seguindo, me acompanhando, clica aí para você me seguir, para você me acompanhar, clica aí nesse botãozinho. E para você dar o apoio a esse vídeo, clique aí no coraçãozinho, deixe o seu comentário, tá? E compartilhe o vídeo, tá bom? Abre sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21. O tema da mensagem é: examine tudo e filtre só o que é bom. Olha a hashtag para você saber. Parte 1, parte 2, parte 3, por aí vai, tá? Deixa eu te falar uma coisa, antes de eu entrar no conteúdo da mensagem, tá? Que eu quero que você entenda como Deus me conduz ministerialmente. Eu leio a Bíblia, eu vou lendo a Bíblia, tal. Aí alguns textos que me chamam a atenção, eu vou colocando na minha agenda aqui no celular. Poxa, tal dia eu vou pregar sobre esse tema aqui, tal dia eu vou pregar sobre esse tema aqui, vou me organizando, tá? Aí alguns, principalmente meus irmãos pentecostais, costumam dizer que isso atrapalha a atuação do Espírito Santo, que a gente fica preso ali àquela organização. Eu quero amavelmente discordar de você, meu irmão, que pensa desse jeito. Porque
eu não fico fechado para a voz do Espírito Santo. E a maior prova é essa mensagem que eu vou pregar para você agora. Porque não era ela que estava na minha agenda para eu pregar hoje, não. Mas, na quarta-feira, anteontem, hoje, é sexta-feira, 16 de janeiro de 2025, estamos aí passando um pouco de meio-dia, estou gravando esse vídeo para você entender a hora que eu estou gravando esse vídeo. Na quarta-feira, anteontem, vendo uma série de vídeos sobre vários assuntos que eu estava assistindo aqui, Deus ministrou sobre a minha vida, pregar sobre esse assunto, tá? Então eu não estava fechado à voz do Espírito Santo. Isso já aconteceu outras vezes, eu pregando aqui nesse canal, ao longo desses quase 6 anos que Deus me deu esse ministério, de pregar a palavra de Deus aqui, e também já aconteceu de eu pregar presencialmente desse jeito, de eu receber um convite, orar, preparar um texto, e chegar na igreja, como eu já falei para vocês, que eu gosto de chegar antes do culto começar, sentir a atmosfera da igreja, pensar na atmosfera da igreja e tal, e ali às vezes Deus já chegar para mim e falar, ó, eu quero que você pregue a mensagem e tal. Já aconteceu. Então, organizar me ajuda, mas não impede que o Espírito Santo me use. Não impede que o Espírito Santo fale comigo, não. E outra coisa, existem pregadores que pregam por esboço porque é uma forma que eles têm para organizar suas ideias. Eu não gosto. Até porque, por causa da minha dificuldade para ler, ficaria pior ainda eu pregar por esboço, ficar lendo. Então eu prefiro entender o texto, memorizar e deixar Deus me usar desse jeito aqui, tá? E se você já percebeu, eu não edito meus vídeos. Então, já aconteceu de, por exemplo, no meio de uma mensagem eu espirrar ou tossir, eu não editei. Por que eu não editei? Porque meu objetivo aqui nessa rede social, nessa plataforma, não é, como é que se diz? Fazer um vídeo profissional para ganhar dinheiro. Nada contra quem faz, muito pelo contrário, é uma profissão e tem que ser respeitada, tá? Tem que ser respeitada essa profissão, tá? Que agora chama-se influenciador digital. A profissão tem que ser respeitada, tem gente que vive disso, se estrutura para isso, coisa e tal. Mas eu encaro esse ministério como se eu estivesse no púlpito de uma igreja. E no púlpito da igreja não tem como editar. Se você tosse, se você espirra, se você coça a orelha, se você coça a cabeça, se alguém fala alto, você não tem como editar nada disso, não tem como evitar. Então é isso. É desse jeito. Tá? É isso que eu quero que você entenda. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examine tudo e filtre só o que é bom. A partir de agora. A leitura vai ser na Bíblia, na tradução da Palavra Viva. Vamos lá. Vai ser na tradução da Bíblia Viva. Mas ponham à prova tudo e fiquem com o que é bom. Vou repetir. Mas ponham à prova tudo e fiquem com o que é bom. Aquelas traduções mais antigas, elas têm a seguinte versão: examinai tudo e retende o que é bom. É exatamente a mesma coisa, tá? Vamos lá. O que significa examinar tudo e reter o que é bom? Filtrar o que é bom, como eu falei. Significa que a gente não pode ser fechado a uma ideia só. A gente não pode ser fechado a uma opinião só. A gente não pode ser fechado. A própria Bíblia dá o respaldo para você lá em Atos 17, do 10 ao 12, com relação aos crentes de Bereia. Eles iam na Bíblia conferir a pregação dos apóstolos para ver se a pregação dos apóstolos estava de acordo com o que estava escrito nas Escrituras. E é o que eu quero que você faça com todas as mensagens que você vê e ouve, quer seja pela internet, quer seja pela rádio, quer seja presencialmente na igreja. Confira, inclusive essa aqui que eu estou pregando para você, tá? Ponha tudo à prova, sim. Filtre só o que é bom.
tá? Com relação às pregações, verifique se o pregador só está enchendo linguiça com aquela palhaçada de vira para o sermão do lado e porque ele não tem conteúdo para pregar. Vira para o sermão do lado e blá, 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 porque ele não tem conteúdo para pregar e fica enchendo linguiça, enchendo a paciência do povo com essas baboseiras. Ou então ele joga no meio da mensagem ribalá, plá, 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 porque ele não tem conteúdo para ministrar para você. Filtre isso. Filtre as heresias. Filtre as blasfêmias. Filtre as doutrinas de homens. Os ensinos de homens. Filtre, vá fazendo tudo isso aí, tá? Tem uma pregadora aí que fica detonando as mulheres, dizendo que as mulheres não podem pintar o cabelo, cortar o cabelo, pintar a unha, chamando as mulheres de Jezabel. Assim, coisa que não tem amparo bíblico nenhum, tá? Mas olhando para o outro extremo, também a mulher não precisa entrar na igreja que nem uma piriguete. Também temos que vão para o extremo oposto. Não quer ser aquele tribufu que não usa nada, aquela coisa feia. Mas o que é mais interessante é que esses homens que pregam isso, que a mulher tem que andar assim, eles gostam de olhar as mulherzinhas bonitinhas que tá lá, que trabalham no escritório dele, que andam pela rua. Mas a feiosa que ele tem dentro de casa, ele quer que ela fique feia, porque ele acha que aquilo é santidade. Mas as bonitinhas da rua ele olha. Mas vamos deixar isso quieto. Então eu quero que você examine essas coisas todas para que você possa entender. Eu estou no campo da pregação religiosa, eu estou no campo da pregação cristã, para que você verdadeiramente examine. Os crentes de Bereia faziam isso. Você tem que examinar. Você não pode simplesmente acreditar no primeiro pregador que aparece aí. Lembra que eu estou pregando aqui sobre o sermão escatológico, que eu já falei em alguns tópicos aí, já vou para o 5º tópico na próxima semana, tá? E na próxima semana ou no começo do mês, eu vou ver certinho, tá? Então, Jesus fala bem claro sobre essa questão. Se aparecer alguém ali dizendo que eu sou o Cristo, não acredite. Se alguém aparecer dizendo, o Cristo está ali, não acredite. Jesus já está alertando a gente que esse é um dos sinais do final dos tempos. Então, temos sim que filtrar, sim, temos sim, tudo que é pregação. É super importante, tá? Você fazer esse filtro. Lembra que ainda há pouco eu falei sobre o meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo? Olha ele aqui. Aqui eu falo de filtros que nós temos que adotar. Aqui eu falo sobre esses filtros, principalmente no tocante ao que a gente permite que entre na casa da gente e a quem a gente permite que entre na casa da gente, tá? Então sim, temos que filtrar mais do que nunca, tá? Quem quer ter uma vida cristã sólida, alicerçada, firme, equilibrada, dentro daquilo que Deus quer, com certeza absoluta tem sim que filtrar, estabelecer níveis de relacionamento, tá? Quem quer chegar em um patamar espiritual elevado, tem sim. Mas isso é fazer acepção de pessoas? Nananinaná. Isso não é fazer acepção de pessoas, não. Isso é estabelecer nível de relacionamento. É bem diferente. E Jesus fez. Porque nas coisas mais profundas que ele precisava fazer, no ministério dele, ele não levou os 12. Só levava 3. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Só você examinar os evangelhos. As coisas mais profundas, era só com os 3. E aquele amigão do peito mesmo, de intimidade, só João. João foi o único que acompanhou a trajetória de Jesus indo para a cruz. E foi para João que Jesus falou. Apontou para Maria e disse para João, essa aí é sua mãe, cuida dela. E disse para Maria, esse é seu filho, cuida dele. Só João ouviu isso de Jesus, tá? Só João. Era o amigo mesmo, amigo, unha e carne. Amigo de fé, irmão camarada, como Roberto Carlos dizia em relação ao amigo dele, Erasmo Carlos. Pois é, João era esse amigo de Jesus, tá? Então, Jesus estabeleceu o nível de relacionamento e nós temos que fazer isso também. Esse é um aspecto que eu quero abordar no que diz respeito a examinar tudo e filtrar só o que é bom.
tá? Vamos lá, agora eu quero chamar a tua atenção para outro aspecto. É aquilo que você vê na internet. Vou te dar aqui um exemplo aqui de um assunto. Existem vários criadores de conteúdo, muitos, centenas, eu diria milhares, falando sobre tudo que é assunto. E eu observei, existem mulheres que produzem conteúdo falando que as mulheres não devem se relacionar com homens lisos, homens sem dinheiro. Se ela já tem o salário dela, já tem o dinheiro dela, já tem a casa dela, ela não deve se relacionar com um liso, que não tem dinheiro, que não tem casa, para esse liso não se aboletar dentro da casa dela, não explorar ela. Tá, beleza. Ela produz esse tipo de conteúdo falando que a mulher que está nessa situação que eu falei, tem o salário dela, tem a casa dela, tem o dinheiro dela, que ela deve encontrar alguém que esteja no mesmo patamar. Beleza. Outra já produz um conteúdo que ela diz que a mulher ela tem que correr atrás disso realmente, de conquistar suas coisas, ter seu emprego, seu dinheiro, sua renda, coisa e tal, e não tem que se relacionar com ninguém, que ela não precisa se relacionar com ninguém para ela ser feliz. Ok. Tem mulher que produz conteúdo falando que a mulher tem sim que ser submissa, aceitar que o homem é o líder, que o homem é o provedor, que o homem é que tem que conduzir e que ela tem que ser simplesmente uma esposa troféu. Tem esse tipo de conteúdo. Tem homem que faz conteúdo falando que é errado a mulher que tem as suas coisas não querer se relacionar com um cara que não tem. Segundo esse conteúdo, os dois podem sim crescer juntos e que tem que crescer juntos e coisa e tal, era pão duro. Então vamos lá. Nessa salada toda que existe na internet, o que é que eu quero dizer para você? Vou tentar aproximar o mais perto possível da Bíblia, do que a Bíblia diz, e da liberdade de escolha que você tem. Quero que você entenda onde é que eu quero chegar. Preste atenção. Vou começar falando para você, mulher. Você escolhe o que você quer fazer. Você tem esse direito de escolher. Você quer ter a sua carreira profissional, secular, CLT ou ser empreendedora? Beleza, ok, válido, perfeito. Você tem todo o direito de ter a sua carreira profissional, estudar, focar, crescer, ganhar seu dinheiro, ok. Mas você também tem o direito, mulher, de querer cuidar da sua família, do seu marido, dos seus filhos, e não querer ter uma carreira secular fora de casa, ser CLT, ser empreendedora. Você tem esse direito. É um direito seu também. Ninguém tem que chegar para você e dizer que você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo outro. Esse direito é seu. É você que decide. E eu trabalho com você que opta por esse caminho de ficar em casa cuidando do marido e dos filhos. Eu encaro você como administradora do lar, não como dona de casa. As pessoas usam essa expressão dona de casa, mas eu acho essa expressão grosseira, eu acho essa expressão chula, eu acho essa expressão vulgar, eu acho essa expressão desrespeitosa, eu acho que essa expressão desmerece totalmente o trabalho que uma mulher tem dentro da casa dela, tá? E quando eu falo administradora do lar, eu não falo por demagogia e nem por lacração e nem para querer ficar bem na foto com ninguém. Eu falo porque é o que eu penso e eu mostro para você dentro do conceito de administração de empresas como é que se enquadra. A mulher que administra o lar, ela entende de logística, porque ela sabe a melhor forma dela levar os filhos para a escola, se sai mais barato ela ter um carro para botar gasolina e levar na escola, se sai mais barato levar a pé,
se a escola for perto, se sai mais barato chamar o Uber, se sai mais barato... Enfim, ela sabe dessas logísticas todas. Se é mais negócio ela chamar um aplicativo para poder ir no mercado, ou se é mais negócio ela contratar um carro ali na hora para trazer, um carreto na mão. Então essa questão de logística ela domina bem. Tem tudo a ver com a administração. A parte do controle de estoque, ela domina pra caramba. Você já viu aquela dinâmica que o Cláudio Duarte já fez? Do cara que queria a manteiga, não achava a manteiga na geladeira, gritando para a mulher, perguntando onde é que estava a manteiga. A mulher estava ocupada fazendo outra coisa, a mulher pegou e falou que a manteiga estava do lado do leite. Aí o Cláudio Duarte foi procurar o leite para tentar achar a manteiga e não achou. A mulher parou o que estava fazendo, foi na direção da geladeira, nem olhou para dentro da geladeira, esticou a mão e deu a manteiga na mão do marido. Ele contou essa dinâmica de grupo e é verdade, a mulher sabe exatamente onde ela colocou cada coisa, ela sabe exatamente. Se ela comprou 2 latas de leite moça para fazer alguma coisa, leite condensado, vamos dizer assim, falei a marca aqui, né, para falar, leite condensado, ela comprou planejando fazer alguma coisa. Então, se alguém vai lá e pega uma lata daquela para beber aleatoriamente, ela vai sentir falta, ela sabe. Então, ela domina isso, tem a ver com a administração. Ela tem o controle financeiro das coisas, ela anota ou num caderninho, ou uma planilha Excel, seja lá como for, ela sabe onde o dinheiro está, quanto que entrou para ela administrar, quanto que saiu, ela sabe, ela controla tudo, bonitinho. Ela domina isso. Isso aí tem tudo a ver com a administração. Conceito da contabilidade, o controle financeiro da contabilidade. Ela também saca de economia, porque ela vai pesquisar onde está mais barato, ela vai pesquisar uma receita mais em conta e tal, ela junta aquele monte de roupa lavada de uma vez só, para não ficar lá gastando luz, lavando roupa toda hora. Ela toma todos esses cuidados de manter luzes apagadas onde não tem ninguém usando o ambiente. Então ela entende de economia. Ela também saca de psicologia, tem tudo a ver com a administração, com o administrador pega isso tudo. Quando ela vê que o marido não está legal, que os filhos não estão bem, ela saca que tem alguma coisa errada psicologicamente, ela vai dar um incentivo, ou deixa quietinho lá para a pessoa pegar ânimo, ou de repente faz um agrado, alguma coisa que a pessoa gosta, que ela sabe que vai levantar a moral daquela pessoa, seja o marido, seja o filho. Então, você vê tudo que é conceito básico de administração, ela entende. Mas isso é uma decisão sua, mulher. Aí agora eu vou falar para o homem. Ah, mas isso quer dizer que eu tenho que aceitar? Bem, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está namorando e no seu conceito você quer uma mulher que só fique em casa enquanto você vai trabalhar, então você tem que ter uma namorada que pense igual a você. Se no namoro você ficar de beijação, de pegação, de enchibação, você não vai perceber isso. Mas se você usar o namoro da forma correta, para conversar, para falar, usar a boca para falar ao invés de usar para beijar, então você vai perceber. E se você vê que essa mulher que você está namorando, ela quer seguir uma carreira profissional, que é totalmente diferente do que você quer, então sai fora, termine a relação e você vai procurar uma mulher que pense igual a você. E vale para você também, mulher. Você quer ter uma carreira secular, bonitinha, pá, CLT ou empreendedora, mas está namorando um cara que quer você dentro de casa? Sai fora da relação, sai fora do namoro. É simples assim. Que isso vai evitar o desgaste do casamento, as brigas do casamento. Então, namoro é feito para isso. Ao invés de ficar beijando, de enchibação, de esfregação, de beijação, usa a boca para falar, você vai obter todo o conhecimento que você precisa. É assim que funciona. E o contrário também. Se você, homem, quer uma mulher que tenha que trabalhar fora que nem você, e essa mulher que você está namorando quer ficar em casa, sai fora. E você, mulher, quer ficar em casa e o cara quer que você trabalhe, sai fora. É simples assim. E dentro desse assunto ainda da mulher que opta por ficar em casa administrando o lar, marido, os filhos, eu quero falar outra coisa aqui para você. Você também pode ter uma renda extra, independente de o seu marido prover, seu provedor, vamos dizer assim.
Até porque, na verdade, biblicamente, o homem realmente tem que ser o provedor. Não está certo o cara ficar em casa no colchão e na fronha e a mulher trabalhar. Tá? Vou falar disso mais para frente um pouquinho. Porque tem uns caras hoje em dia também que são uma vergonha. Mas vamos voltar aqui. Para você, mulher, que opta por ficar em casa cuidando do marido e dos filhos, você ter uma fonte de renda, isso não é excludente, não. Ah, como assim? Vou te explicar agora. A minha avó, mãe da minha mãe, fez isso. Ela ficou em casa, cuidou de 11 filhos, cuidou de um neto, eu, porque minha mãe trabalhava. Ela foi, sim, uma segunda mãe para mim, em muitos momentos. Quando minha mãe ficou doente, eu morei na casa dela anos e anos. Então a minha avó foi, além de vó, foi mãe, segunda mãe para mim. Foi. Tanto é que meus tios muitas vezes me chamam de sobrinho e irmão. Para você ver. A avó do meu pai também fez esse papel? Fez também, claro, em vários momentos fez também. Quando moramos perto da casa dela, nos fundos da casa dela, quando ela ia lá em casa, fez. Quando minha mãe morreu, com certeza fez. Quando a minha avó, mãe da minha mãe, já tinha morrido e eu fui morar nos fundos da casa dela mais uma vez, aí já separado da minha ex-mulher número 1, ela fez esse papel, com certeza. Então vamos lá. E onde é que eu quero chegar aqui? A minha avó, mãe da minha mãe, tinha uma renda extra. Sim, ela fazia sacolé. Aí na sua terra, de repente, pode ser chup-chup, pode ser geladinho, enfim. É esse aí, aquele picolé que é em saquinho, tá? Então ela fazia. E tinha a renda extra dela, que ajudava o meu avô em muitas coisas. A minha avó materna. A minha avó paterna tinha uma casa nos fundos da casa dela, que era uma renda extra para ela. Ela juntou um dinheiro, levantou uma casa nos fundos, uma meia-água que fala, né? E era uma renda extra para ela. Então, as coisas não são excludentes, tá? Você, mulher, pode sim. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você não pensa em duas coisas muito sérias. Uma delas, seu marido dá um revertério na cabeça dele e mete o pé de casa, arruma uma mulher na rua, sai fora de casa e deixa você na pior. Ah, mas eu posso pedir pensão. Não, não pode pedir pensão para você. O juiz e a juíza vão dizer para você que você é nova, tem saúde, que pode trabalhar, tá? Ele não vai dar pensão para você. Ele pode dar pensão para seus filhos, se você tiver filho com ele, que seja menor de idade. Mas para você, não vai rolar, não. Não vai rolar pensão para você, não. Esquece. Os juízes, as juízas não estão dando, não. Vão mandar você trabalhar, você vai passar vergonha. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Você ficou viúva. Deus recolheu o seu marido. Mandou a senha dele e recolheu ele. Ok. Ah, eu vou receber a pensão do INSS. Depende. Se o seu marido era CLT, bonitinho, tinha as contribuições regulares dele para o INSS, beleza. Você vai sim receber a pensão. Agora, se o seu marido era aquele cara que era autônomo, vivia de bico e não contribuía para a previdência, para o INSS, você está lascada. Você não vai arrumar pensão. Esquece. Eu estou te falando por experiência profissional, tá? Eu trabalhei na Caixa Econômica e eu lidei com muitas mulheres que não sabiam de nada. O esposo morria, muitas vezes elas procuravam a Caixa Econômica para obter informações. O que eu fazia? Eu entrava nos sistemas para ver se aquele camarada já tinha trabalhado alguma vez na vida e se porventura ele tinha alguma cota de PIS, tá? Aqueles caras que começaram a trabalhar antes de 1988, que tinham aquelas cotas de PIS e procurava FGTS. Nesses casos, assim, então quando eu localizava, eu avisava ela, ó, até localizei aqui, tá? Mas para você sacar, você está recebendo pensão do INSS? Ah, não. Você vai ter que ir lá ver se você tem direito. Ele trabalhava de carteira assinada? Você vai lá no INSS para ver.
E eu mandava a mulher no INSS ver. Se porventura ela encontrasse lá o CNIS de direitinho e tivesse realmente contribuições, ela tivesse direito à pensão, ela voltava lá com a carta de concessão e recebia o fundo de garantia e o PIS. Se isso não tivesse acontecido, se o cara não tivesse trabalhado, ela não tivesse recebido pensão, e por acaso em algum momento da vida dele ele até trabalhou, mas há trocentos anos ficou sem contribuir e tal, e conseguir localizar alguma coisa de fundo de garantia, ela conseguia sacar isso mediante alvará judicial, outro processo. E se não tinha nada, ela saía com a mão na frente e outra atrás. Então eu não quero que você fique com a mão na frente e outra atrás numa situação dessas. Então é importante você ter essa renda, tá? Lembra de Eliseu, o que ele fez com aquela viúva, cujo marido era um levita, não tinha emprego, ele era um levita, ele era sustentado pelas outras tribos. Aquele homem morreu, as dívidas ficaram, os filhos dela poderiam ser levados como escravos para trabalhar, para pagar a dívida do marido. O que aconteceu? O que Eliseu fez com aquela mulher? Lembra do texto? Ela tinha só um pouquinho de azeite em casa, numa botija. O que ele pediu para ela fazer? Mandar os filhos dela catar um monte de botija pela vizinhança. Eliseu falou, traga muitas botijas. Então eles chegaram com aquela quantidade imensa de botijas, entraram, fecharam a porta, oraram, Eliseu orou, e a mulher começou a derramar aquele azeite. Encheu aquela montoeira de botija. Quando acabou a última gota de azeite, encheu a última botija, o que ele falou para ela? Venda esse azeite todo, pague o que você deve e viva do resto. Ou seja, ela ganhou um dinheiro legal para ela poder ter uma vida. Então, olha o que eu estou falando para você. Você tem que pensar nisso, tá? Tem que pensar no dia de amanhã, tá? Então, as coisas não são excludentes. Você pode sim ficar na sua casa, trabalhar direitinho, pá, organizando sua casa. E outra coisa, hoje em dia você pode até ter um emprego, home office. Depois da pandemia, muitas empresas optaram por essa forma de trabalho home office. Algumas fazem híbrido, né? Alguns dias em casa, alguns dias presenciais. Algumas empresas são 3 em casa, 2 presenciais, outras são 3 presenciais, 2 em casa. Tem as que são 100% home office. É só você procurar um desses. Não vai atrapalhar em nada a sua vida, tá? Só você se organizar. Pegou a visão? Então tá. Agora eu vou entrar em outro tópico aqui, tá? Que é o tópico seguinte. Você tem que observar as mais diversas fontes de notícias. Você não pode se limitar a uma coisa só. Por exemplo, eu vejo aí muitos cristãos, até porque muitos dos cristãos são ligados à extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil. Então vejo muitos cristãos falando sobre eu não vejo a Globo porque a Globo é de esquerda. Não, eu só vejo o Jornal da Record, não vejo os outros porque os outros estão de esquerda. A Globo é de esquerda. Vamos lá, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se a Globo é de esquerda, eu sou flamenguista. Olha aqui a camisa. Sou flamenguista, ó. Tá vendo aqui minha camisa? Sou flamenguista, tá vendo? Já viu? Ó aqui a camisa do Flamengo que eu tô usando. Sou flamenguista. Se você acredita que a Globo é de esquerda, então você acredita que eu sou flamenguista. Você está me vendo com a camisa do Botafogo. E eu estou dizendo para você que eu sou flamenguista. Você vai acreditar em quê? Na camisa que eu estou vestindo ou no que eu estou falando? Você acredita que eu sou flamenguista vestindo a camisa do Botafogo? Preste atenção. A Globo nunca foi de esquerda. Nunca foi, não é e nunca será. Ela pode até ter tido um ou outro jornalista com inclinação esquerdista, tipo a Daniela Lima, que era da Globo News, que até já foi mandada embora da Globo, justamente por essa inclinação dela para a esquerda. A Globo não é. A Globo elegeu o Collor em 1989.
A Globo, inclusive, permitiu que fosse divulgada a fake news de que se o Lula fosse eleito em 1989, ele ia bloquear a poupança de todo mundo. A Globo tocou esse terror, o povo acreditou, elegeu o Collor, e foi o Collor que bloqueou a poupança de todo mundo. Pesquisa aí, Confisco Poupança Brasil, 15 de março de 1990, você vai encontrar a informação. Foi o Collor que fez isso. Eu tive dinheiro bloqueado em poupança. Detalhe que não era dinheiro de especulação, era dinheiro de trabalho de 2 empregos que eu estava querendo comprar uma casa para mim na época. Tá? Pois então, em 2002, a Globo fez de tudo para o Lula não ser eleito. Ela fez de tudo para o PSDB do Fernando Henrique continuar no poder. O candidato do PSDB na época era o José Serra. Mas o que a Globo não contava com o seguinte: o José Serra, ele é extremamente antipático. A Globo não contava com isso. E outra coisa, ela autorizou a Regina Duarte a fazer aquele discurso de terror, que se o Lula fosse eleito, voltou aquela fake news de bloquear a poupança, coisa e tal. Tanto que quando o Lula foi eleito, qual foi o slogan do PT? A esperança venceu o medo. E não houve nada disso. O Lula nunca bloqueou a poupança de ninguém. Pois bem, então a Globo fez de tudo para o Lula não ser eleito em 2002. Então a Globo não é de esquerda. E a Globo também apoiou em 2016 o golpe que tirou a Dilma Rousseff do poder. Sim, uma manobra política. Tá? Ah, ela sofreu impeachment porque ela deu pedalada. Então, se ela sofreu impeachment, por que ela não ficou inelegível por 8 anos? Ela não ficou inelegível. Só você pesquisar. A lei do impeachment no Brasil proíbe justamente isso. A pessoa fica inelegível por 8 anos. O Fernando Collor foi tirado do poder em 1992 por impeachment e ficou 8 anos inelegível. A lei do impeachment é exatamente assim. Eles não botaram a Dilma inelegível, não. Ela concorreu ao Senado em 2018. Perdeu a eleição, mas ela concorreu. Então, sim, foi uma manobra política. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Então a Globo não é de esquerda. Então, sim, veja o Jornal da Record, mas veja a Globo também. Veja a Band. Ai, mas a Band é de esquerda também. A Band é da China, a Band é não sei o quê. Blá, 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 blá. A Band nunca foi de esquerda. A Band foi cadelinha da ditadura militar, lá na época da ditadura militar. Todas elas foram, né? Todas as emissoras foram serviçar da ditadura. Então, se você acredita que a Band é de esquerda, aqui ó, eu sou vascaíno, aqui. Você acredita que a Band é de esquerda? Eu sou vascaíno. Ó aqui, ó a camisa que está na minha mão aqui, ó. Camisa do Vasco, ó. É a camisa do Vasco. Ih, não é do Vasco não, rapaz. Essa camisa é do Botafogo, caraca. Essa camisa está na minha mão, é do Botafogo. E eu estou dizendo para você que eu sou vascaíno. Você vai acreditar em quê? Você vai acreditar na camisa que eu estou vestindo. É uma camisa do Botafogo. E eu estou dizendo para você que eu sou vascaíno. Você vai acreditar na camisa que está na minha mão. É uma camisa do Botafogo. E eu estou dizendo para você que eu sou vascaíno. Você vai acreditar em quê? Preste atenção. A Band nunca foi de esquerda. Nunca foi. Eu me atrevo até a dizer que não existe imprensa de esquerda no Brasil. Ou quase não existe. A não ser na internet. A imprensa oficial aí, me atrevo a dizer que não tem ninguém vinculado à esquerda, não. Tá? Veja o jornal do SBT, como eu falei, veja mais de uma fonte para você obter as informações, fazer análise, examine tudo e filtre só o que é bom. Você vai dizer, mas as filhas do Silvio Santos são de esquerda, porque elas bateram de frente com o Mirosmar. Mirosmar é o popularmente conhecido como Zezé de Camargo. Elas bateram de frente com o Mirosmar, que o Mirosmar fez aquela pataquada aí no final do ano, se recusando a cantar, não sei o que, blá, 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 toda a história que você conhece aí. O Mirosmar, inclusive, está pagando por isso, né? Mas esse é um outro assunto sobre o qual eu já falei. Pois bem, as filhas do Silvio Santos não são de esquerda.
O Silvio Santos nunca foi de esquerda. O Silvio Santos sempre foi um cara pragmático, que até isso o Zezé falou, que o Silvio Santos ficaria envergonhado das filhas. O Silvio Santos nunca foi de esquerda nem de direita. Ele era pragmático, ele atendia todos os políticos, independente do espectro no qual eles estavam. E as filhas do Silvio Santos, eu creio que elas seguem o mesmo caminho. Elas não são de esquerda. Se o SBT é de esquerda, então eu sou tricolor, eu torço para o Fluminense. Olha aqui a camisa do Fluminense na minha mão. Dá uma olhadinha aqui na camisa do Fluminense na minha mão, gente. Olha aqui. Eu torço, ó. Torço para o Fluminense, ó. Torço para o Fluminense. E não, rapaz, essa camisa é do Botafogo também. Caraca. Essa camisa também é do Botafogo. Pois é, você vai acreditar em quê? Na minha boca falando que torço para o Fluminense, ou na camisa que eu estou vestindo aqui, que é uma camisa, é a camisa número 2 do Botafogo. Ou você vai acreditar nessa camisa que está na minha mão, que é a camisa número 3 do Botafogo. Ou você vai acreditar nessa camisa aqui, que é a camisa principal do Botafogo, a camisa número 1. É óbvio que eu torço para o Botafogo. Então, se eu disser para você que eu sou flamenguista, que eu sou tricolor, ou que eu sou vascaíno, que eu sou palmeirense ou corintiano, ou gremista, ou atleticano, ou colorado, ou cruzeirense, ou... Enfim, óbvio que você não tem como acreditar, porque você está me vendo com a camisa do Botafogo. E se você assistir os conteúdos que eu estou falando para você, todas as emissoras, você vai ver as mais variadas fontes, você vai examinar e vai filtrar o que é bom. Você vai ter ideia do que é. É como eu vejo os jornais. Eu não vejo uma fonte só. Eu vejo mais de uma. Eu vou pesquisar, eu vou me informar, eu vou me inteirar. Porque eu não posso aceitar ser manipulado nem por gente ligada à direita, nem por gente ligada à esquerda, nem por gente ligada à extrema direita, nem por gente ligada à extrema esquerda, nem por gente ligada à centro-esquerda, centro-direita, centro. Não posso aceitar ser manipulado por ninguém, por narrativas ditas por ninguém. Eu tenho que pesquisar. E o exemplo que eu já dei, vou repetir, é o de Atos 17, do 10 ao 12, os crentes de Bereia. Eles iam pesquisar o que os apóstolos falavam, e serve para você pesquisar aquilo que você assiste na televisão, os jornais, as notícias. Nem tudo que circula por aí é verdade. Você tem que pesquisar as mais variadas fontes. Sim, com certeza. Se inteirar. Examine tudo e filtre só o que é bom. Bem, acho que esses 3 pontos aí são os pontos principais sobre os quais eu gostaria de falar. E eu encerro essa mensagem aqui. Vou recapitular o texto aqui. Mas ponham tudo à prova e fiquem com o que é bom. Mas ponham tudo à prova e fiquem com o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Ou na tradução mais antiga que tem aí, examinai tudo e retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Então, paro por aqui. Porque só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema da mensagem de hoje foi: examine tudo e filtre só o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Tá? E grava mais uma vez a frase aí. Quem só vê o sucesso, não vê o processo. Quem só vê o sucesso, não vê o processo. Tá? Não vê que a pessoa veio lá de trás, ralando pra caramba, em todas as áreas da vida, não importa qual, para chegar onde chegou. Até numa relação a 2. Aquele casamento, aquele casal é feliz, aquele casal vive bem. Mas e lá atrás no namoro? As bases que eles construíram naquele namoro. Um relacionamento baseado na verdade, na honestidade, sem máscaras, sem filtros, entendeu? Para construir aquele relacionamento ali. Lá atrás, as coisas que eles enfrentaram, os dramas que eles enfrentaram para chegar nesse relacionamento feliz. Você não vê. Você não tem como saber. Então, quem só vê o sucesso não vê o processo. Grava isso, é para todas as áreas da vida. E vou recapitular a frase da semana passada. Quem não senta para aprender não tem o direito de levantar para ensinar.
Repetindo, só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Desejo que Deus abençoe sua vida e agradeço a você por ter ficado até aqui. Bem, você que está assistindo esse vídeo no YouTube, lembre de uma coisa, toda sexta-feira tem um vídeo novo para você. Só você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento nos seus grupos e nas suas redes sociais, para que ele tenha um alcance maior, para que ele tenha um engajamento maior. Certo? Para você que assiste no Quai, no TikTok e no Instagram, eu começo toda sexta-feira uma série nova de vídeos. Aí eu digo para você olhar a hashtag, se está informando se é a parte 1, parte 2, parte 3, e olhe também do lado do título do vídeo, se está lá o número 1, número 2, número 3, siga a sequência para que você tenha o conteúdo da mensagem, tá bom? E para você que está aqui no Quai, no TikTok, no Instagram, clica nesse coraçãozinho aí para você dizer que gostou do vídeo, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, procura aí o botãozinho para você me seguir, me acompanhar aqui, tá bom? E para você adquirir qualquer um dos meus livros, seja no YouTube, no Quai, no TikTok ou no Instagram, olha o comentário que eu deixei com a minha landing page. É o comentário que está fixado. O comentário está fixado, está a minha landing page. Clica lá, veja o livro que você quer, a livraria que você quer e faça a sua compra. Ou me chama no WhatsApp para comprar diretamente comigo, tá? Você decide o que você quer. E por falar em WhatsApp, me chama lá para pregar na sua igreja, se você quiser que eu vá aí pregar na sua igreja, se você sentir no coração que eu devo estar aí para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar, tá? Só me chamar no WhatsApp. E mais uma vez, quem só vê o sucesso não vê o processo. Quem só vê o sucesso não vê o processo. E recapitulando da semana passada, quem não senta para aprender não tem o direito de levantar para ensinar. Espero você no próximo vídeo, na próxima semana, com a permissão de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.